1 Reis 19, do 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E ele olhou e viu à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor voltou a segunda vez e tocou-lhe e disse: levanta-te e come, pois muito longo será o seu caminho. Os irmãos podem se assentar. Bom, a princípio colocaremos como título essa mensagem de caminhada longa. E a gente vai falar um pouco sobre Elias. Por curiosidade, seu nome significa "O Senhor é o meu Deus". Pelo menos algumas fontes dizem assim. E sobre Elias, quem é esse moço? Quem foi esse homem? Foi alguém usado para a realização de pelo menos 7 milagres. Isso aí, vamos ver o número mínimo pelo menos dos 7 milagres. Elias foi alguém que não passou pela morte. Todos nós sabemos que Elias foi trasladado. Elias foi arrebatado. Ele estava com Eliseu e umas carruagens de fogo pegou e levou para o céu e Eliseu assumiu o seu lugar. No Novo Testamento ele é representado por João Batista, quando a palavra do Senhor diz que primeiro teria que vir o Elias para preparar o caminho, para que então viesse o Cristo. Esse Elias trata-se de João Batista. Não que Elias tenha reencarnado em João, mas o espírito que estava sobre Elias era o mesmo espírito que estava sobre João o Batista. Além de ser um dos personagens presentes também no momento da transfiguração. E também há uma possível referência de Elias em Apocalipse 11, versículo 6, que são as duas testemunhas. Há quem diz que essas testemunhas estão se tratando de Moisés e se tratando de Elias. Amém. Falando um pouco sobre a sua história. A sua trajetória. Ele foi marcado por feitos extraordinários. Nós lembramos da história onde Elias, segundo sua palavra, ele orou e falou que não iria mais chover, e ficou sem chover 3 anos e meio. E depois de um tempo orou, e a chuva voltou a cair. Era um homem de Deus, um homem de fervente oração. Marcado pela sua comunhão profunda com Deus. Lembramos também da passagem onde ele orou, ele desafiou os profetas de Baal, e o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal fizeram todo aquele cerimonial, e Elias orou e fez literalmente pegar fogo na água. Deus respondeu com fogo. Fogo que consumiu todos os profetas, inclusive consumiu a água que estava ali. Fez pegar fogo na água. Elias foi visto também como um dos principais profetas, se não o principal, também o principal profeta.
Falo um dos principais por quê? Jesus ele falou que de todos os profetas o maior foi João Batista, que tinha sobre ele o espírito de Elias. Mas na passagem da transfiguração, quem estava representando os profetas naquele momento foi Elias. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Então, nota-se que foi uma figura central. Mas, uma coisa que eu queria ressaltar bastante dele, quando a gente pensa em Elias, a gente pensa em alguém inalcançável. Talvez por nós sim. Mas Elias não era um extraterrestre. Elias não foi criado do nada. Tiago 5, 17 e 18 vai dizer uma coisa interessante sobre Elias. Que todos nós sabemos, mas às vezes parece que nos foge da mente. Tiago 5, 17. Bíblia boa, está cheia de orelha. Elias era homem humano e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Não vamos nos ater ao milagre nesse momento, mas vamos nos ater ao fato de que Elias era igual a gente. Elias era um ser humano mortal. Elias ele era sujeito às mesmas tentações. Elias era sujeito a todas as provações. Elias poderia ter se envaidecido com todos os milagres que aconteceu. Elias poderia ter perdido a fé em um determinado momento. Elias poderia ter aceitado ofertas dos outros. E a palavra fala, Elias, ele era um ser humano igual a gente. E como ele pôde realizar tais coisas? E a palavra em Tiago está falando, pela sua fervente oração. Elias era um homem que caminhava com Deus. Elias era um homem que tinha comunhão profunda. Era alguém de intimidade, de alta intimidade com o Senhor. No entanto, lembramos que ele é um homem sujeito às mesmas tentações. Elias teve medo. A palavra de Deus mostra que Elias foi perseguido. Perseguido simplesmente por ter feito aqueles grandes milagres. Perseguido simplesmente por ter dado aquele testemunho. Depois de Elias orar e cair fogo do céu, Elias teve medo de Jezabel. E essa é uma situação até óbvia, todos nós conhecemos, sabemos que Elias teve medo de Jezabel e Elias fugiu para o deserto. E sabe uma coisa? Às vezes a gente acha que um super crente não vai ter medo. Às vezes a gente se coloca em em situações onde a gente acha que não vai ser, a gente acha que é inabalável. Mas todos nós temos os nossos momentos de fraqueza. Elias teve o seu momento um pouco mais fraco. Não que a sua fé tivesse sido abalada, mas naquele momento de perseguição, ele se escondeu, ele teve um medo. E olha que interessante, Elias ele chegou a pedir pela sua vida, como Jó pediu pela sua vida, pediu para que Deus levasse. A vida para ele já não faziam sentido mais. Me parece que tudo aquilo que ele passou na sua vida, no decorrer da sua caminhada com Deus, já não fazia mais sentido, porque ele se achava um ninguém.
Não sou maior do que meus pais. Me leve daqui, Senhor. Prefiro viver contigo. No entanto, o Senhor apareceu para ele e, além de consolá-lo, o Senhor foi levar o jantar. Levanta e come. E Elias viu o pão e Elias viu a água. Agora, olha que coisa interessante. Aí vai a parte que mais me chamou a atenção nessa passagem, o levantar e comer. A piada parece que vem pronta, né? Eu falando em levantar e comer. Mas olha que interessante. O pão estava ali naquele momento. E o Senhor disse: levanta-te e come, pois muito longo será o caminho. Lembra alguma coisa? Falando sobre comer por conta de uma caminhada longa? E o pão está ali? Vamos abrir a Bíblia em João 6, do 32 ao 35. João 6, do 32 ao 35. Vai dizer assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Levanta e come, porque a caminhada é longa. Como aplicação dessa palavra de Deus, nós vemos alguém que era representante do Senhor, era um profeta de Deus, usado pelo Senhor, no momento de abatimento no qual ele pediu pela sua vida, o Senhor se revelou. Ele não só se revelou a ele, não só apareceu a ele, como ele também procurou consolá-lo. E não só procurou consolá-lo, como ele simplesmente fez a representação de Cristo naquele lugar. Jesus Cristo é o pão da vida. E a palavra do Senhor para a gente hoje é para a gente levantar e comer desse pão que é a palavra de Deus. Levanta-te e coma, porque a caminhada é longa. Essa palavra veio para Elias num momento de perseguição. No momento em que a sua vida poderia ser tirada. E isso a gente tem como aplicação para nossas vidas hoje, o fato de que nós estamos chegando a um momento em que a nossa vida pode ser tirada simplesmente por sermos servos do Senhor. Às vezes a gente romantiza as coisas, quando se fala em perseguição, quando se fala em tribulação. Às vezes parece que a coisa fica um tanto romântica. Mas não é, será um período ruim. Nós temos o nosso instinto natural de sobrevivência, onde quando a gente se vê ameaçado, a gente vai querer viver, é o nosso instinto de sobrevivência. Deus não nos fez para morrer. Então há esse instinto natural. Nós queremos viver. E mais do que viver nessa terra, nós queremos viver com o Pai. Esse foi o grande ensinamento, um dos grandes ensinamentos que a gente pode tirar dessa palavra. Porque nesse momento, o Senhor se revelou a ele, nesse momento o Senhor revelou a Cristo a ele. Agora olha, quando Elias viu no versículo 6 o pão e a botija de água, ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Comeu, bebeu e voltou a descansar. Não fez sentido ele ter a revelação da palavra do Senhor, ter a revelação naquele momento, se fosse para ir se alimentar e voltar a fazer a mesma coisa. Não há sentido nenhum para nós, como servos de Deus, a gente ter uma determinada revelação da palavra de Deus, ouvir algumas pregações boas. Não haverá sentido nenhum se a gente ir
comer da palavra e depois voltar a se deitar e ficar trancado na caverna. Deus não chamou Elias para aquela caverna. Deus não chamou Elias para um momento para viver sozinho. Claro que Deus nos trata às vezes. Claro que há momentos que a gente passa por desertos, a gente passa por cavernas onde a gente precisa ser tratado. Quem não teve, terá esse momento. Pastor Júlio conta tantas vezes como o Senhor o livrou de práticas erradas. Aquele foi um momento de caverna do pastor Júlio. Certa vez em minha caminhada cristã, como músico, não dos bons, uma vez eu parei para me perguntar, o que eu faço? Eu toco para Deus. Legal, e se eu perder um braço? O que seria da minha caminhada cristã, já que eu não poderia mais tocar? Eu não soube responder isso. E entrei numa crise existencial como um cristão, que durou alguns anos. Esse foi o meu momento de caverna. E todos nós temos os nossos momentos onde Deus nos trata sozinhos. Mas Deus envia o seu pão para te fortalecer. Deus envia a sua palavra para te fortalecer. E Deus te fortalece porque a caminhada que nós vamos passar é grande. Os momentos de perseguições são grandes. A gente tem uma vida inteira pela frente. A gente tem uma vida inteira pela frente. Vida essa onde o mundo tem se levantado contra tudo aquilo que se chama Deus ou contra aquilo que é objeto de culto. O mundo tem se levantado contra a palavra de Deus, do Deus verdadeiro. O mundo tem criado um falso Deus. E tudo aquilo que se levanta contra esse falso Deus tem sido perseguido. Tudo aquilo que se levanta contra esse falso Deus entende-se a palavra do Deus verdadeiro. O mundo tem se levantado contra pessoas que têm se levantado contra esse falso evangelho. Temos vivido um evangelho libertino. Temos vivido um evangelho, aquele evangelho ralo, onde sabemos que Jesus Cristo é o Senhor e eu posso viver do jeito que eu achar que eu entendo, que no final das contas eu posso ser salvo. Temos visto pregações onde dizem que Jesus é um dos caminhos, quando na verdade Jesus se referiu a si como caminho no singular. E quem se levanta contra as falsas doutrinas tem sido objeto de perseguição. Se nós nos levantarmos contra essas falsas doutrinas, nós seremos objetos de perseguição, seremos alvos de perseguição, assim como Elias foi. E a gente pode sentir medo assim como Elias sentiu. Em determinado momento a gente pode pedir pela nossa vida assim como Elias pediu. Mas se estivermos firmados no Senhor, o próprio Senhor se revelará assim como ele se revelou a Elias. Ele o consolou como fez com Elias, assim ele poderá fazer conosco. Ele enviou o seu pão para Elias e ele enviou o pão vivo que é Jesus Cristo. Levanta-te e coma, porque longa será a sua caminhada. Grande será o seu percurso durante essa perseguição. Então nós vemos que no meio da tribulação, no meio dessa perseguição, Deus consolou Elias, Deus alimentou Elias, Deus deu a direção a Elias e Deus mostrou que ele não estava só. E é muito importante a gente ter esse pensamento de que nós não estamos sós. Existem servos do Senhor espalhados por aí. Existem servos do Senhor que têm buscado ao Pai verdadeiramente. Existem congregações que têm permanecido na palavra de Deus. São muitas? Proporcionalmente não. Mas existem, nós não estamos sós. E olha como veio isso.
Deus deu as ordens, as determinadas ordens para Elias no percurso da sua vida, e no final ele consolou dizendo que ainda haviam 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Mas Deus revelou isso a Elias a partir do momento no qual ele se levantou. Ele se levantou e comeu do pão e foi caminhar, e o Senhor se revelou. Não adianta comer a palavra do Senhor e voltar a deitar. Não adianta comer a palavra do Senhor e depois sentar-se no banco. Não adianta comer da palavra do Senhor e depois voltar a viver uma vida como se não tivesse conhecido ao Senhor. Não adianta o Senhor se revelar a nós e a gente ver e depois viver a nossa vida normalmente. Não adianta a gente achar que pode experimentar de Deus ao nosso modo e que seremos salvos aos nossos modos, porque afinal de contas Deus nos entende. Não, mas Deus trata comigo. Ah, Cleiton, você tem determinado pecado. Ah, eu sei, mas olha, mas Deus trata comigo. Deus trata assim, Deus conhece meu coração. Quantas vezes já ouvimos isso? Ou quantas vezes falamos isso? E nós precisamos ter esse cuidado de não cair nesse engodo em dizer que Deus conhece o nosso coração. Afinal de contas, Deus conhece sim e sabe o quanto a gente é ruim. Deus conhece sim e sabe o quanto nós precisamos de mudança. Deus sabe quem nós somos. Deus nos olha do céu. Ele sabe que nós somos pó. E sabe o quanto nós precisamos nos manter firmes na palavra do Senhor. Por isso ele deu essa ordem: levanta-te e coma, porque grande será a sua caminhada. O pão naquele momento foi a representação de Cristo. Representação de Cristo naquele momento que deu força para que ele continuasse caminhando durante 40 dias. Essa representação de Cristo para Elias fez com que ele conseguisse cumprir todo o propósito que o Senhor tinha estabelecido para ele, propósito este, até chegar ao final de sua vida terrena, onde ele foi levado e passou a capa para Eliseu. Deus tinha revelado tudo o que iria acontecer para Elias, até o final de sua vida terrena. Deus já revelou o final da igreja cristã, através da sua palavra. O livro de Atos ainda está sendo escrito, e nós estamos escrevendo ele. Estamos escrevendo a história do Novo Testamento, onde Deus já revelou o final. O final, a igreja triunfa. A igreja triunfa e Cristo governa e viveremos para sempre com o Senhor. Esse é o fim da história. Esse é o fim da nossa história nessa terra. Esse é o fim da história das nossas vidas, se permanecermos no Senhor. Se buscarmos ao Senhor, se nos alimentarmos da palavra de Deus, porque grande será a nossa caminhada. Precisamos estar firmes em Cristo. Sabe, relembrando, Elias foi um ser humano igual a gente. Sujeito a todas as provações que qualquer homem pode estar sujeito. Sujeito a todos os pecados que qualquer homem pode estar sujeito. Elias poderia ter sua fé abalada. Elias poderia ter se desviado e ter voltado a práticas anteriores. No qual a palavra de Deus não mostra quais eram as práticas anteriores de Elias. Só mostra o contexto em que Elias surgiu e todos os sinais e maravilhas. Elias poderia ter se desviado do Evangelho, mas não se desviou. Mas no meio da sua fraqueza, ele se alimentou do que o Senhor tinha falado.
E a gente pode entender, para a gente finalizar, a gente pode entender que na tribulação, ali ocorreu o maior milagre de Elias, onde ele viu o Senhor. O Senhor se revelou a ele, e não se revelou de uma forma espalhafatosa. Não se revelou no fogo, não se revelou na tempestade, mas se revelou numa brisa suave. Às vezes a gente espera várias revelações do Senhor, mas quando na verdade a gente vê que essa brisa suave na qual o Senhor se revela aqui dentro de nós, em muitos momentos Deus vai se revelar de uma forma suave para nós. Essa forma suave é dentro de nós, de forma simples, de forma direta, de forma íntima. É assim que o Senhor quer se revelar a nós. É assim que o Senhor quer se relacionar conosco, de maneira íntima. Agora, será que temos nos colocado nessa condição de profeta, nessa condição de ferramentas do Senhor? Será que temos nos colocado nessa condição de ser alguém com quem o Senhor pode contar? E se a gente fosse Isaías, iria dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia outro? Eis-me aqui, Senhor, mas não me envia para isso não, porque eu não tenho chamado para isso. Levanta-te, coma da palavra do Senhor, beba da água da vida, porque grande será a nossa caminhada até a terra prometida. E foi até aí que o Senhor nos deu como mensagem. Vamos orar? Aleluia. Deus Santo, poderoso, nós engrandecemos a Ti, ó Pai, glorificamos ao Senhor, Deus. Porque podemos aprender naquele momento, ó Pai amado, nessa passagem no qual o Senhor se revelou a Elias, mostrando, ó Pai amado, a importância de que de ter a comunhão com o Senhor, ó Pai, e principalmente de como o Senhor se revelou como o pão que deu força, ó Pai amado, para que Elias continuasse essa caminhada de 40 dias. Pai, a gente não vai se ater aos números, mas a gente vai se ater ao fato de que Elias foi fortalecido pelo alimento que o Senhor deu. Hoje esse alimento, ó Pai amado, chama-se Palavra de Deus. Hoje esse alimento, ó Pai amado, é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu e que nos fortalece. Jesus Cristo é o pão vivo. Se antes, ó Pai amado, se os antepassados no Egito comeram do maná, o Senhor enviou Jesus Cristo, que é o pão vivo do céu. Se Elias, naquele momento, pôde se saciar com o pão para matar sua fome e fortalecê-lo na sua caminhada no meio da perseguição, o Senhor, Pai amado, entregou o seu pão para que pudesse saciar a nossa alma e pudesse nos fortalecer em todos os momentos de perseguição em nossas vidas e principalmente, ó Pai, no momento de perseguição no qual a sua igreja irá passar, que já tem começado, ó Pai amado, em muitos países, e que a gente vê que está chegando no Brasil, e que tem ganhado força também em muitos lugares do mundo, ó Pai. Deus, desperte-nos, Senhor. Assim, ó Pai amado, como o Senhor mandou o seu anjo para Elias, despertando para que ele pudesse comer e beber, porque a caminhada era longa. Assim, ó Pai amado, como o Senhor enviou o seu anjo, ó Pai amado, o Senhor se revelou a ele, e o Senhor o consolou, o Senhor o direcionou, o Senhor o alimentou. Pai, que assim seja conosco também, ó Deus. Mas, Senhor, que nós possamos também nos colocar na posição de Elias, ó Pai. Posição de servos do Senhor, dispostos a serem usados, ó Pai amado, com ousadia na presença de Deus. Que possamos, ó Pai amado, ser servos, ó Pai, fervorosos em Tua presença, ó Deus. Pai, tire de nós toda a mornidão, ó Pai. E dá-nos ânimo, ó Deus. Dá-nos força, ó Pai amado, para que a gente possa prosseguir nessa caminhada do Evangelho, ó Deus. Porque nós precisamos do Senhor.
Revela-te a nós a cada dia, Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Senhor.